Olá, pessoal. Bem-vindo ao Ciendo 2018, o Congresso Internacional de Endodontia 100% online. Sou William Martins, sou de Cacoal, Rondônia, sou especialista em endodontia pela Unic em Cuiabá, Mato Grosso. Sou mestrando em endodontia pela São Leopoldo Mandique, campus de Campinas. Sou professor de especialização e aperfeiçoamento em endodontia em Porto Velho, Rondônia, em Cacoal. Sou exclusivamente endodontista no meu consultório, no meu dia a dia. O tema que a gente vai discutir é obturação, a importância do tipo do taper na escolha do cone ideal. Queria agradecer ao Samuel Nogueira pelo convite de participar do Ciendo, ao Cristiano Pascoal e à Juliana Pascoal pelo apoio nessa aula. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar a aula então, gente. Bem, antes de a gente falar em tipo taper, vamos falar um pouquinho de anatomia interna. Como que nosso dente, como que o nosso sistema de canais é desenvolvido. A cavidade pulpar é constituído por duas porções, a câmara pulpar e o canal radicular. A câmara pulpar se localiza na coroa do dente e os canais radiculares, canal radicular, né, na porção da raiz, que a gente não vê dentro da boca. A morfologia interna, da anatomia interna, corresponde à superfície, à morfologia externa do dente. Então, se eu estou com o dente na mão, eu posso avaliar esse dente, a sua curvatura, o seu achatamento da raiz, e dessa forma imaginar o reflexo externo dentro do dente. Mas já consigo ter uma noção dos canais principais, né? E sabemos que o sistema de canais radiculares é muito além do que apenas canais principais. E essa morfologia, ela pode se modificar durante toda a vida do dente na boca. Às vezes, temos um paciente jovem, de idade cronológica, porém com dente velho. Por que um dente velho? Porque esse dente sofreu muitas agressões durante a sua vida. Tanto agressões mecânicas, térmicas, químicas e bacterianas, causando assim a alteração na morfologia desse sistema de canais radiculares. Então, é de extrema importância que nós, profissionais, estejamos bem ambientados com essa morfologia desses canais, para que possamos desenvolver o tratamento endodôntico da melhor forma possível. Então, a gente tem uma complexidade anatômica do sistema de canais radiculares. Vários autores têm demonstrado que a imagem da anatomia radicular, como sendo um canal cilíndrico cônico, com apenas abertura apical, é menos real do que se apresenta, né? Então, eu coloquei aqui um cone com uma porção cervical ampla e uma porção apical bem constrita, simbolizando essa imaginação do canal radicular. Mas sabemos que, na realidade, isso não ocorre, essa simplicidade dos canais. Os canais são bem mais complexos, né? Presença de canais irregular, com curvaturas acentuadas, outras não, canais acessórios, intercomunicações, que chamamos de istmos, e múltiplas foraminas apicais. Em 2011, Marco Versiani, Jesus Alma Pécora e Manuel de Souza Neto nos apresentaram um estudo com microtomografia computadorizada. Essa forma da gente enxergar como que é o sistema de canais radiculares nos proporcionou que a gente desenvolva, né, o nosso trabalho, nosso desempenho endodôntico, entendendo exatamente como é essa morfologia do sistema. Dessa forma, a gente pode criar protocolos para melhor tratamento de cada grupo de dente, né? Vemos nesse vídeo do molar que tem 3 canais, porém o distal extremamente achatado, com uma área de istmo muito grande. Então, a gente precisa de outras maneiras de instrumentar esse dente do que apenas lima, né? A gente não vai conseguir ter uma limpeza e desinfecção
eficiente usando apenas instrumentação ou automatizada, rotatória reciprocante ou manual. Como podemos ver ainda no vídeo, tudo que está em preto é canal radicular. Então, olha só a distal achatada, saindo no canal lateral, a raiz mesial, com muita variação dessa anatomia. Temos também alguns grupos de dentes denominados sexteiros. Esses canais têm uma anatomia peculiar. Por quê? Ele não tem forma cilíndrica, cônica e muito menos de achatamento. Ele é totalmente irregular. E dessa forma, a gente precisa também de uma complementação, de outra maneira de tratamento, né? Tanto de instrumentação no processo de limpeza e desinfecção, quanto de obturação. A gente não consegue fazer uma condensação lateral, um cone único e ter êxito nesse tratamento, nessa obturação. Precisamos de uma obturação termoplástica, com injetor de gutapecha, para que a gente possa preencher tridimensionalmente todo esse sistema de canal. O tratamento odontológico deve ser considerado um processo onde todas as fases são de igual importância. Não dá para separar o tratamento por partes. A odontometria é mais importante do que a irrigação, ou a obturação é mais importante do que a instrumentação. A gente não consegue ter essa diferenciação. E é comum, né, pelos colegas, pela gente, avaliar um tratamento endodôntico apenas pela radiografia final, porque é essa radiografia que enviamos para os nossos indicadores. Então, ele vai julgar o nosso tratamento por aquela imagem. E uma imagem estática, como uma radiografia, a gente não tem condições de perceber qual foi a dificuldade, qual foi a problemática daquele caso, até ter alcançado aquele resultado. Às vezes, tem radiografias não tão bonitas enquanto imagem, porém o dente está descontaminado. A fissura regrediu, a dor do paciente passou. Então, seria um tratamento de insucesso ou um tratamento de sucesso? De outra forma, temos radiografias lindas, né, o canal lindo radiograficamente, porém o paciente ainda sente dor, a fissura está persistente. Será que é sucesso ou é insucesso? Então, só uma radiografia para a gente avaliar, fica pouca informação. A gente precisa trocar informações com o indicador, com os colegas, para que a gente possa fechar o entendimento daquele caso. Então, devemos avaliar criteriosamente todas as etapas do tratamento. Não tem etapa mais importante do que a outra. O sucesso do tratamento odontológico está diretamente relacionado à limpeza e modelagem do sistema de canais e a sua obturação tridimensional. O que seria a obturação tridimensional? Preencher todos os espaços deixados pela polpa ou por restos pulpares, após o esvaziamento desse sistema pelo tratamento odontológico. A instrumentação, lima irrigante e a irrigação propriamente dita, que hoje fazemos irrigação com potencialização, né? Ultrassom, Easy Clean, XP Finisher, XP Clean. Temos bastante opções para a gente potencializar o nosso irrigante, para que o nosso irrigante alcance profundamente istmos e reentrâncias e dessa forma descontaminando e removendo o tecido para que a obturação alcance toda essa porção. Vendo essa radiografia, esse caso, era um dente condenado. O periodontista havia avaliado e pedido a extração desse dente, mas o paciente não queria perder o dente da boca, era um segundo molar inferior. Ele me procurou e eu esclareci, falei, vamos tentar, né? Tinha mobilidade, grau 2, profundidade de sondagem, o prognóstico não era favorável, mas como o paciente quis a alternativa de tentar manter o dente,
foi proposta uma forma de tratar e conseguimos, graças a Deus, um resultado satisfatório. Essa preservação da radiografia de baixo, já tem um ano dessa preservação, mas os nossos pacientes dificilmente voltam para controle. Eu acredito que essa imagem do reparo já esteja melhor, tá? Eu tenho contato com o paciente, mas não radiograficamente, mas eu sei que o dente ainda está na boca. Então, eu acredito que ele está um pouco melhor radiograficamente essa condição. Tendo essas informações de anatomia, a tomografia nos ajuda bastante a ter essas informações, né? A gente tem, junto com o domínio de conhecimento de anatomia, precisamos, então, saber interpretar a imagem e saber que tem variações anatômicas. Então, dessa forma, a gente cria, a gente desenvolve diversos protocolos. Como cada caso é um caso, cada caso necessita um protocolo diferente de tratamento para que alcance sucesso. Dessa forma, a gente consegue oferecer ao paciente, ao dente, um tratamento com uma previsibilidade bem maior de sucesso, né? Visto que a endodontia está com um avanço técnico-científico bastante elevado. Então, se a gente tem o conhecimento da anatomia, tem o domínio da técnica e tem recurso tecnológico oferecido em cima, o nosso tratamento fica mais previsível, mesmo com esse sistema diversificado de ramificação dos canais. Vamos ver esse videozinho feito pelo professor Marco Versiani, pelo Kleber Carvalho e pelo Souza Neto. É o molar inferior, que é o dente que a gente trata bastante, né? O dente que aparece muito no nosso consultório, com uma curvatura de uma raiz mesial extremamente grande e uma raiz distal bastante longa. A gente vê nessa porção do vídeo, né, do corte microtomográfico, a curvatura acentuada da raiz mesial e uma grande área de istmo. Então, onde tem istmo, onde está azul, é a polpa. Onde está em vermelho, é onde a parte foi instrumentado e onde o canal tocou. A gente pode perceber no vídeo que a porção tocada do instrumento na raiz foi uma porção muito baixa. Ficou muito resto pulpar sem ser removido. Se for polpa morta, ficou restos necróticos. Esse tratamento vai ter sucesso a longo prazo? Talvez ele seja fardado ao insucesso, né? Por conta da falta de limpeza que foi observado nesse vídeo. Uma outra parte importante do nosso sistema, do nosso dente, é o ápice. É onde a gente desenvolve as nossas principais técnicas, as nossas principais habilidades para que alcançamos o sucesso. Então, o conceito básico, clássico de ápice radicular, ele é baseado em 4 pontos. 3 pontos anatômicos e um ponto histológico, que seria o canal dentinário, o canal cementário, o forame apical e a constricção apical, ou limite CDC, que dizem, né, a gente fala aos alunos, é o campo de ação do endodontista, seria o limite CDC. A gente tem alguns conceitos que a gente apresenta aos alunos e desenvolve também, como patência apical. O que seria patência? Consiste em passar um instrumento fino pelo forame apical, mantendo esse canal desobstruído durante todo o processo de instrumentação. Se eu cheguei com a minha lima na patência, significa que eu não tenho nenhuma obstrução nesse canal para minha instrumentação. Glide path é a criação de um caminho contínuo desde a embocadura do canal até a porção apical. O glide path a gente já vai fazer de acordo com a medida do localizador. Se ele ofereceu 20 milímetros, dependendo da minha filosofia de tratamento, eu trabalho em 20, em 19, em 21 milímetros, aí vai depender da sua filosofia de tratamento. E no terço apical, o preparo do terço apical consiste em sua remodelação. Eu preciso descobrir
qual é o diâmetro do meu forame. A partir daí eu vou lançar mão de instrumentos de maior conicidade ou maior tipo, calibre, e vou remodelar essa porção apical. Qual é o meu limite apical de instrumentação e obturação? Essa parte é uma parte bastante crítica, né? Além da zona crítica apical, é uma zona crítica de conflito de filosofia. Esses milímetros apicais já teve muito desentendimento entre pesquisadores e mesmo os clínicos. Cada um tem uma filosofia, cada um defende a sua forma de trabalhar e alguns não concordam com a forma de trabalhar dos outros. Aí acaba dando esses pequenos desentendimentos. Porém, já é estabelecido na literatura e bastante difundido que a posição ideal desse limite de instrumentação e obturação seja o limite CDC, né? Limite do canal dentino-segmento. Porém, alguns estudos também têm demonstrado que esse ponto de referência é variável e talvez inexistente. Não tem ainda uma maneira de determinar com precisão qual é o limite CDC. Se ele é meio, 1, 2 ou no 0 do vértice radiográfico. Então, por isso, tem bastante conflito nessa interpretação. Cutter mostra a diferença existente no tamanho do canal segmentário de pacientes jovens e de pacientes adultos ou idosos. No paciente jovem, o canal segmentário é menor, porque ainda não teve deposição de dentina reparadora ao longo da vida. No dente do idoso ou do adulto, esse limite já é um pouco maior, porque teve deposição de dentina e aumentou o limite do canal segmentário. Em caso de polpa morta, que tem a reabsorção da porção radicular apical, muda também esse limite, né? Se o tamanho do canal segmentário é mais próximo ou mais distante ao limite CDC. Tudo isso aí vai interferir a nossa posição de trabalhar e a nossa posição de obturar. Lageland mostra que a instrumentação e obturação nesse limite apresenta um prognóstico melhor no limite CDC. Wu e et al. Também suportam as afirmações, porém, ele fala que essa constricção não é fácil identificar, né, onde que é esse limite. Então, Wu também e colaboradores determinaram que a média desses diâmetros para os entes superiores e para inferiores tem uma tabela sugestiva de média, né? Não que aquela tabela a gente possa usar como base de seleção do instrumento apical, instrumento apical para fazer essa remodelação do lápis. Tradicionalmente, ainda muitos usam apenas o critério, a forma radiográfica de definir o limite de trabalho, né? Então, meço o comprimento aparente do dente na radiografia, tiro 2 ou 3 de margem de segurança, passo essa medida por instrumento e faço uma nova radiografia. Eu vou avaliar como que essa ponta do instrumento se comporta ou se posiciona em relação ao vértice radiográfico. A partir dali, eu vou subtrair medida ou adicionar medida na minha lima para ficar de meio milímetro a 1 milímetro do vértice radiográfico. Mas sabemos que esse limite radiográfico nem sempre é o limite da saída do forame. Cutler e Green diz que o forame apical coincide com o ápice anatômico não mais de 50% dos casos. E essa diferença entre esses dois pontos, o vértice radiográfico e o limite CDC, forame menor, varia de até 2 milímetros de distância. Então, se eu recuei meio milímetro, eu estou além do meu limite CDC. Dunger relataram que a constricção apical foi observada em menos de 50% dos casos, sendo essa distância de meio milímetro
a 2,69 milímetros. Então, quer dizer, longe, a constrição apical, em alguns casos, fica longe do vértice radiográfico. Então, eu preciso, né, tentar desenvolver alguma forma para localizar melhor onde eu vou trabalhar. Gutierrez e Aguayo diz que o forame encontra-se posicionado aquém do vértice radiográfico em todos os casos da pesquisa deles. Essa distância variou de 0,2 milímetros a 3,8 milímetros. Então, mais uma vez, o limite CDC não corresponde ao vértice radiográfico pelos estudos. Meder-Coverage e colaboradores, em 65% dos casos, não foi possível identificar a constrição apical avaliado com microtomografia. Então, como que eu vou definir o meu comprimento de trabalho? Com precisão, para que eu não cause nenhum dano ao meu tratamento e que o meu prognóstico seja mais favorável ao dente, né? Porque eu tenho o forame maior e tenho o forame menor. Como essa imagem do livro do José Siqueira e do Hélio Lopes, mostrando a constricção do canal sementário nessa região, canal dentinário, constricção do canal sementário e o canal sementário até a sua saída do forame maior. Essa distância, no livro, relata que ela pode ser de 0,5 a 1 milímetro. E a distância do canal do forame maior para o vértice radiográfico pode ser de 0,2 a 3,8 milímetros. É uma distância bastante considerável se eu estiver trabalhando no limite errado. Eu posso estar sobreinstrumentando. Se eu sou um usuário de hipoclorito de sódio, eu posso ter, nesse caso, um acidente de extravasamento de hipoclorito e que eu leve meu paciente a algumas consequências indesejáveis durante esse tratamento. Então, eu preciso, de alguma forma, determinar isso daí. Então, nesses casos, o uso daqueles valores médios, que por tanto tempo prevaleceram na odontia, e a gente ainda, algumas escolas, né, que não usam de dispositivos eletrônicos, passa, que é trabalhar de 0,5 a 1 milímetro aquém do vértice radiográfico. De acordo com esses estudos que eu apresentei, se eu trabalhar 0,5 a 1 milímetro aquém do vértice radiográfico, talvez eu esteja sobreinstrumentando o meu dente e sobreobturando o meu dente, levando para fora de forma descontrolada o meu cimento e o meu cônigo da percha. Vemos essa imagem da lima posicionada nesse canal em duas vistas, numa vista vestíbulo lingual e numa vista médio distal. Se eu fosse olhar numa radiografia, que é o que a gente tem no nosso dia a dia, eu viria que a lima estaria no 0 do meu vertente, do meu vértice radiográfico. Porém, dá para a gente perceber na imagem em outra posição, que a lima está para fora. A saída do meu forame é uns 2 ou 3 milímetros aquém desse vértice radiográfico. Então, eu não tenho essa informação da minha radiografia. Eu não consigo, com a radiografia, definir isso daí. Outro fator que dificulta o preparo do terço apical são as variações anatômicas da região apical. Delta, apical, o formato do forame, né, foi na literatura descrito como oval, grande oval, achatados e redondos. Wu e Etial disseram que 25% dos canais do estudo deles era da forma grande oval. Mizutani e Mauger relataram de 51% a 78% não eram redondos e nem regulares. Então, como a gente considera essa classificação? São canais ovais, aqueles canais que apresentam o seu diâmetro da sua seção transversal maior, né? Oval, o seu diâmetro maior, 2 vezes
maior do que a sua seção menor. Então, isso seria um canal oval. E o canal oval, grande oval ou os ovais longos, depende da literatura dessa nomenclatura, os ovais longos, ele é até 4 vezes maior do que o seu diâmetro mínimo. Aí seria classificado como grande oval ou oval longo. Agora, radiograficamente, a gente tem essa informação, se o canal é redondo, oval, ou oval longo, ou grande oval, a gente não tem essa informação no nosso dia a dia. Como que eu vou definir qual que é o meu diâmetro para a instrumentação? Como que eu vou selecionar o meu instrumento nesse caso? Né? Vemos aqui canais circulares, canais ovais, grandes ovais, múltiplas saídas do forame. Tudo isso pode me implicar no tratamento odontológico. Durante a modelagem, todas as paredes do canal deveriam ser tocadas pelo instrumento. A gente sabe que a parede do diâmetro maior, né, no canal não é tocada. É tocada apenas sua porção menor, seu diâmetro menor. Né? Então, como está aqui, eu fiz um esquema em verde a raiz, em preto, que eu escrevi de amarelo, é o forame, oval ou grande oval, e em vermelho a lima. A lima vai tocar na porção do diâmetro menor do canal. E a porção maior desse canal, desse forame, não vai ser limpa? Se não for tocada pelo instrumento, não vai ter limpeza. Se não tem limpeza, não tem uma boa desinfecção. Se não tem uma boa desinfecção, não tem sanificação e não tem controle do processo infeccioso. Então, a gente precisa, de uma certa forma, aumentar o calibre do instrumento até tocar em toda essa extensão. Mas aí, qual seria um instrumento para isso? Né? Já que a gente não consegue avaliar. Sabemos que ampliar esse espaço, isso está definido, está estabelecido. Precisamos ampliar o espaço apical. Precisamos levar nosso instrumento a ter toque em todas as paredes dos canais. Porém, isso é discutido, né? Porque não tem mecanismos para a gente definir o exato tamanho desses canais. Então, a gente trabalha com uma média. Infelizmente, a determinação do primeiro instrumento que se ajusta no documento de trabalho, que é o instrumento apical inicial, né, não é fácil de definir qual é o instrumento apical. Na literatura fala, se eu fizer o pré-alargamento cervical, o meu instrumento apical inicial é mais confiável, porque ele vai chegar livre e direto ao meu forame, podendo ter essa medida com uma precisão melhor. Outros estudos falam que não é necessário fazer esse pré-alargamento. Eu estou removendo a dentina desnecessariamente para que eu possa mensurar o meu comprimento ou o meu diâmetro do forame. Né? No trabalho de Wu, eles mostraram que 75% dos primeiros instrumentos que foram introduzidos no canal toca apenas uma parede do canal e que 25% dos restantes não tocavam em nenhuma parede. Porém, a sensação tátil ou a sensação do profissional era que tinha travamento daquele instrumento. Aquele instrumento estava adaptado ao forame. E dessa forma, eu escolho errado o meu instrumento e não consigo limpeza, né? Então, eles concluíram que o primeiro instrumento que se ajustava no canal radicular, no documento de trabalho, não mostrava o diâmetro real do mesmo na região. Então, o instrumento 25, num exemplo, não correspondia que o forame seria de diâmetro 25, porque não estava adaptado. Então, essa complexidade anatômica dificulta a determinação do documento de trabalho. Não há como determinar corretamente o laio, que é o limite apical de instrumentação e obturação, porque esse é um ponto de referência histológico, né?
Um avanço nessa determinação de medida surgiu com o localizador apical. Porém, o localizador, ele nos dá informação de comprimento. Eu tenho dois pontos de referência, um ponto apical, que seria o limite CDC, a saída do forame, o limite forame menor, e um vértice cervical, que seria minha cúspide mesovestibular, cúspide mesolingual, onde eu determinar como referência cervical. Dali eu teria meu comprimento real de trabalho, mas eu não tenho informação do diâmetro do forame, tá? Então, a gente se baseia um pouco para definir qual instrumento utilizar, com um pouco mais de segurança no processo de limpeza de infecção, por estudos, por tabelas médias, né? Como essa tabela do livro do Siqueira. Por incisivo central superior, tem duas medidas. Seria o canal, como fosse um canal oval. No sentido vestíbulo-lingual, ele tem 0,34 milímetros. No sentido mesodistal, 0,30. Canino superior, 0,31, no sentido vestíbulo-lingual. No mesodistal, 0,29. Os molares, cada canal tem a sua conformação. Palatina do superior, 0,29. Mesovestibular, 0,43. MV2, 0,19. Disvestibular, 0,22. Então, a gente tem uma média para que a gente ajuste esse valor médio com o instrumento que estamos utilizando para ver se a gente consegue definir de alguma maneira um instrumento mais próximo ao diâmetro daquele forame para que possamos alargar e limpar essa região crítica apical. Na ampliação do diâmetro apical, Walton e Torabinejad descreveram 3 maneiras de preparar essa região. Apical stop, que é fazer uma barreira apical, um batente apical, como foi muito tempo trabalhado, que esse batente fica próximo à junção do limite canal-cemento. Apical sit seria um assentamento apical, eu falo um preparo apical contínuo até o forame maior, até a saída do meu dente. Ou open apex, seria ápice aberto, dilatação maior do forame, ampliação foraminal. Então, são 3 filosofias diferentes que eu preciso avaliar onde é que eu encaixo cada uma delas. Querex e Tronstad estudaram 333 pacientes que foram tratados com uma técnica de instrumentação padronizada. Todos os 303 dentes foram tratados da mesma maneira. E os resultados permitiram concluir que preparo apical com diâmetro maior não tem melhor resultado do que os preparos menores. Então, não adianta eu instrumentar uma lima 50, 55, 60 para um canal que ligeiramente tem uma média de diâmetro 25, 30. Esse aumento de volume da minha instrumentação não é diferencial para o meu prognóstico ser favorável ou não. Então, atualmente a gente sabe que a média dos canais tem um diâmetro de uma lima 25. Então, a gente parte do princípio que 25 seria o mínimo. Nunca, ou quase nunca, lógico, a gente tem que avaliar a idade do paciente, às vezes a gente tem restauração, se não tem restauração, que a anatomia, a sua morfologia, a sua conformação foi alterada. Então, mas a partir da lima 25, tipo 25, a gente começa a pensar na nossa instrumentação. Quanto que seria o máximo que poderíamos alargar os canais sem enfraquecer a sua estrutura? Qual que é o tamanho do preparo apical ótimo ou ideal? Não tem essa informação, a gente não tem como passar essa informação para a gente criar um protocolo mais seguro e mais eficiente para a instrumentação. Existe a necessidade de um dispositivo especial para medir o diâmetro do forame.
Como a gente tem hoje o localizador para medir comprimento, a gente já trabalha com uma posição muito mais segura do que antigamente. Então, hoje, com o localizador apical, eu corro menos risco de fazer uma sobreinstrumentação, né? Porque eu tenho uma medida melhor. Eu só não tenho ainda a medida do meu instrumento ideal, então a minha dilatação ideal do meu forame apical. Essa que a gente precisa, os pesquisadores, né, precisam desenvolver essa forma de mensurar o forame apical. Então, chegamos agora na parte da aula, entrar um pouquinho em instrumento, né? Conversamos já de anatomia, de limite apical, de instrumentação, e vamos entrar um pouquinho agora de instrumentos. Eu listei nesse slide alguns dos nossos mais recentes instrumentos, né? Sabemos que o nosso arsenal dispõe de muita lima, muitos sistemas rotatórios, reciprocantes, ou rotatórios e reciprocantes no meio do instrumento, né? Com tecnologias, ou com tratamento de controle de memória, M-Wire, Max-Wire, ou níquel titânio convencional. Tem instrumento para tudo que qualquer gosto. O que a gente precisa? Qual escolher? O que se adaptar melhor. Precisamos conhecer os instrumentos, né? Treinar o uso dos instrumentos para depois poder praticar no nosso dia a dia. Então, instrumentos odontológicos são ferramentas metálicas empregadas como agentes mecânicos na estruturação de canais. Essas ligas metálicas são de aço inoxidável, no caso das limas manuais, de níquel titânio convencional, níquel titânio M-Wire, níquel titânio de controle de memória e níquel titânio Max-Wire. Cada liga tem a sua característica. Com cada característica, eu vou desenvolver, eu vou escolher um instrumento para cada região, para cada parte do meu canal. Então, é de fundamental importância o profissional conhecer as características geométricas e o comportamento mecânico dos instrumentos. Uma vez que dependemos totalmente dos instrumentos endodônticos para desempenhar o nosso papel. O tip corresponde à ponta do instrumento. Então, temos tip 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Temos uma variedade grande de tip. E temos também hoje uma grande variedade de taper. O taper corresponde à conicidade do instrumento. O tanto que esse instrumento engrossa, fica mais calibroso da ponta para o D16 no seu diâmetro. As limas manuais de aço inoxidável eram todas taper 2. Todas tinham conicidade 2. O que significaria isso? Que ela aumentaria a sua dilatação em 0,02 milímetros a cada milímetro. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho dessa relação. Hoje a gente tem taper de variados. Taper 0, quer dizer que a lima não apresenta conicidade, ela é da ponta até o D16 do mesmo calibre. Temos limas taper 1, taper 2, taper 3, taper 4, taper 5, taper 6, taper 7, taper 8, taper 10, taper 12. Cada taper, cada número desse, corresponde ao aumento volumétrico do instrumento de conicidade, o tanto que esse instrumento fica calibroso. Então, a conicidade é o taper, que é a relação do aumento do diâmetro por unidade da parte ativa. O D0 corresponde à ponta do instrumento. Então, se eu tenho um instrumento 25, o meu D0 simboliza 25 de diâmetro. O meu D1, D2, D3, D4 até o 16 vai depender do meu taper desse meu instrumento.
Os instrumentos manuais, como eu havia comentado, eles eram taper 0,2. Então, aumentava 2% a cada milímetro. Então, se esse instrumento é um instrumento 25, taper 2, a ponta é 25, D0. O D1 é 27. O D2, 29. O D3, 31. E assim aumenta de 0,02 até o D16. Essa maneira de classificação foi proposta por Ingo e Levine em 1958, há bastante tempo atrás. O que levava em consideração? O diâmetro do canal, da informação do diâmetro que tinha na época e o princípio de instrumentação que era adotado na época. Hoje, a gente mudou um pouquinho a forma de trabalhar. Novas irrigantes, novas filosofias de trabalho, então precisava de novos instrumentos. Esses instrumentos padronizados Taper 2, eles não apresentavam em D0 e nem conicidade medidas que favoreciam o alargamento cervical. Eu precisava de uma sequência grande de instrumento para que eu conseguisse tocar em mais paredes e, dessa forma, tentar limpar o meu sistema de canal radicular com um número grande de instrumentos. Os instrumentos atuais, os instrumentos mecanizados, têm uma grande variedade de tip e de taper, que confere a esses instrumentos características diferentes, que eu posso usar esse instrumento só na porção cervical. Outros instrumentos desempenham um papel fundamental e de importância melhor e mais seguro na porção média. Outros instrumentos com outras características para trabalhar em porção apical. Então, eu tenho um arsenal maior para desenvolver o meu tratamento ortodôntico. Eu listei aqui 4 instrumentos com o mesmo tip e o mesmo taper. Então, a gente tem a ProDesign R da Easy, que é reciprocante para a esquerda. Temos a ProTaper Next da Dentsply, que é uma lima rotatória, sentido horário, rotatório. Temos a Logic da Easy, que é rotatória também, né? Porém, eu posso usar ela reciprocando nos motores que me oferecem a opção de reciprocar no sentido horário. E tenho a Shinbun Blue da MK Life, que é reciprocante para a esquerda de cinemática de uso. Todas essas 4 limas têm o tip igual, 25. E todas essas 4 limas têm o taper igual, taper 6. Porém, elas têm uma diferença na sua evolução da conicidade, tá? A lima ProTaper Next, ela tem alternância no taper, tá? Ela é taper 6 nos 3 a 5 milímetros iniciais, do D0 ao D5. Depois, ela sofre uma alteração no taper, aumentando ou diminuindo o seu taper, promovendo um maior volume da lima ou um crescimento menor. Não significa que ela tendo um taper menor em certa porção da sua parte ativa, que ela vai ficar mais fina do que a outra porção. Apenas ela vai ficar menos calibrosa do que se o taper fosse constante. Então, em D0, todas são iguais, 25. Em D5, todas são iguais, oferecendo 0,55 milímetros. Do D6 adiante, essas limas já não têm a mesma conformação. Então, a Next, ela, no D6, ela é mais volumosa do que as outras 3 limas. No D9, a ProTaper Next ainda é mais volumosa do que as outras 3 opções. Porém, lá no D16, no final da sua parte ativa, ela fica ligeiramente menor, porque ela diminuiu o seu taper
diminuiu a sua conicidade, terminando o D16 em 120. A ProDesign R, a Logic e a X1 Blue, que tem taper fixo, na porção D16 fica mais volumosa do que a ProTaper Mesh. Serve para que essas informações? Se eu quero uma dilatação maior, eu uso uma lima com taper contínuo. Se eu quero um preparo com uma conicidade menor, talvez eu use uma lima com taper variável. Eu preciso conhecer o meu instrumento, as suas características geométricas, para eu escolher onde eu vou aplicar esses instrumentos. Temos mais 3 opções, bastante conhecidas no mercado. ProDesign S 25 Taper 8, Wave One Gold 25 Taper 7 e Reciproc Blue 25 Taper 8. Então, a ProDesign S é da Easy, a Wave One Gold da Dentsply e a Reciproc Blue da VDW. O tip é igual, todas têm o tip 25. Porém, a ProDesign S é a única lima dessas 3 opções que eu listei que tem o taper, tem a conicidade contínua. Então, do D0, D1 ao D16, ela tem taper 8. Ela vai ter uma dilatação, uma conicidade. A Wave One Gold e a Reciproc Blue, ela tem o taper fixo nos seus 3 primeiros milímetros. A partir daí, ela tem diminuição ou aumento no taper de acordo com a sua porção da lima. Tá? Então, do D1 ao D4, eu tenho essas conicidades. A Wave On Gold, por ser taper 7, um taper ligeiramente menor do que 8, ela vai dar no D4 0,53 milímetros de dilatação. Pouco menor do que a Wave On Gold, do que a Reciproc Blue e do que a ProDesign S. Em direção ao D16, nota que a Wave On Gold, apesar de ser taper 7, na sua descrição da lima, ela tem um D16 maior do que a Reciproc Blue, 25 taper 8, que a Blue termina em 105 de dilatação. A Wave On Gold em 125. E a ProDesign S, que é taper contínuo, 25 taper 8, em 153. Então, na minha dilatação final, a minha ProDesign S deixa o canal mais cilíndrico, mais formatado. Talvez tocando em mais paredes. É uma característica favorável ou desfavorável? Vai depender da minha anatomia. Para que eu escolhi aquele instrumento? Para ele trabalhar na porção mais cervical, ou porção média ou porção apical? Eu preciso hoje ter uma alternância dos meus instrumentos para selecionar o meu instrumento ideal, para eu diminuir fraturas, né? Por isso que a gente tem bastante opção nos nossos arsenais. Então, como escolher o taper ideal para cada caso? Eu acho que o ideal é trabalhar com variação de taper. Preciso mudar o tip? O tip, depois que eu definir o meu tip correspondente ao meu diâmetro apical, hoje eu tenho um arsenal que eu não preciso mudar de tip. Se eu fiz uma lima 25 taper 1, eu posso trabalhar com a lima 25 taper 2, taper 3, taper 4, taper 5, taper 6, taper 8, e por terços. Taper maior, eu trabalho em porção cervical e média, porque a lima tem menos flexibilidade, porém tem maior poder de corte. Se eu for trabalhar na porção apical, eu já escolho um taper menor. Por que o taper menor? Porque tem mais flexibilidade e vai vencer a curvatura com uma resistência melhor, uma segurança melhor, porque tem um pouco menos de corte. Mas a principal característica é flexibilidade. A porção de obturação consiste no preenchimento da porção modelada do canal com materiais inertes
e antimicrobianos. Esses dois materiais, cones de guta e cimento, eles precisam promover um selamento tridimensional desse meu sistema, porque aí ele vai interferir no processo de reparo. Se eu tenho preenchimento tridimensional e hermético, eu não vou ter infiltração. Se eu tenho um selamento que não ficou tridimensional, não ficou hermético, eu posso ter percolação apical de fluidos e aparecer um insucesso, eu acabar tendo um insucesso porque o meu vedamento, a minha blindagem não ficou bem feita. Então, o tratamento endodôntico deve ser considerado um processo onde todas as fases são de igual importância. Já estamos falando de obturação, passamos por anatomia, medida e instrumentos, e agora estamos em obturação. Desde lá do início da aula, estamos falando que todas as fases são de igual importância. Então, a obturação também é uma fase bastante importante. Então, devemos avaliar criteriosamente todas as etapas, né? Não podemos dividir, mesmo que fazemos tratamento em múltiplas sessões, cada sessão eu faça uma porção da minha fase, mas o conjunto tratamento endodôntico não separa as fases. Se o meu dimensionamento apical for impróprio, né, eu não defini medida do meu comprimento, eu posso ter sobreobturação ou extravasamento excessivo do meu material obturador. E que nem sempre essa consequência, se acontecer, é reversível via canal, via retratamento. Em alguns casos, eu preciso de uma complementação cirúrgica para que eu possa desenvolver ou levar esse meu tratamento para o sucesso. Então, por essa razão, não posso detectar nenhuma fase como a mais importante, mas a obturação, por ser a última fase, eu preciso de ter uma atenção especial com ela, porque é onde eu vou fechar o meu tratamento. E um dos objetivos dessa fase é a eliminação de espaços vazios, que era ocupado pela polpa, né? Esse espaço pode servir de nichos para micro-organismos se proliferarem. Se ficou espaço vazio na minha massa obturadora, eu posso me deparar com o insucesso desse tratamento a médio ou a longo prazo. Então, a minha obturação é uma combinação da técnica e de seleção de materiais obturadores. Tem uma gama de técnica e tem um arsenal de material, né? Alguns materiais têm sido propostos para tratar o obturar canal, porém, ainda nenhum substituiu a gutapercha como parte principal desse material obturador. A gutapercha ainda é dita nos estudos como o padrão ouro da obturação, de material obturador. A obturação deve consistir em uma massa formada pela gutapercha com um mínimo de cimento. Então, o principal da minha obturação é a gutapercha, tanto na fase de cone de guta ou na fase termoplastificada, amollecida, que eu possa condensar. O cimento vai ser liga, né? Ele vai ser um agente de união entre a gutapercha e a parede do meu canal. Em 1942, Bohm relatou que, quimicamente, a gutapercha é encontrada em duas formas. A gutapercha da forma alfa e a gutapercha na forma beta. Nós conhecemos com as seguintes características. A alfa, ela é quebradiça à temperatura ambiente. Se eu pegar esses bastãozinhos e torcer, eles quebram. Porém, quando aquecida, essa gutapercha, ela fica pegajosa, aderente e tem poder maior de escoamento, se eu for comprimida. A sua temperatura de fusão é em torno de 65 graus. A gutapercha na forma beta, ela é estável à temperatura ambiente, são os nossos cones de gutapercha. Quando aquecido,
ele não apresenta, ainda assim, quando aquecido, ele não apresenta adesividade e tem um poder de escoamento pequeno. Eu preciso fazer uma compressão, uma compactação com condensadores frios, para que essa gutta-percha de cone aquecida se molde ao meu canal, ao meu sistema e blinde e preenche da melhor maneira possível o meu sistema de canal radicular. A composição da gutta-percha é de 19 a 20% de gutta-percha, de 60 a 75% de óxido de zinco, porque o óxido de zinco deixa o cone mais rígido. Então, os cones que são mais flexíveis têm menos óxido de zinco. Os cones mais resistentes têm mais óxido de zinco. Tem também de 1,5% a 17% de radiopacificador, que é o sulfato de bário. A gente percebe que marcas diferentes apresentam diferentes contrastes radiograficamente. Cones que ficam mais brancos têm mais bário. Cones que ficam menos brancos têm menos bário. E tem outras substâncias, resinas, ceras e corantes, que completam de 1 a 4% da forma da composição química da gutta-percha. Quais são as vantagens da gutta-percha? Adaptam-se facilmente às irregularidades do canal quando utilizadas em várias técnicas de obturação. São bem toleradas pelos tecidos periarticulares. São radiopacas, podem ser facilmente plastificadas por meios físicos ou químicos. Possuem estabilidade dimensional nas suas condições de uso. Não alteram a cor do dente quando fica no lugar adequado. E são facilmente removidos dos canais se preciso retratar. Quais são as suas desvantagens? Tem pequena resistência mecânica à flexocompressão, o que dificulta o seu uso em canais muito curvos, né? Às vezes, canal com curvatura acentuada, a gente pode ter dificuldade do meu cone de gutta-percha alcançar onde a lima chegou. Por isso, eu tenho que ter um protocolo de irrigação bem eficiente para que não fique restos da instrumentação, restos de dentina, feito pelo corte da lima, para que seja uma barreira mecânica para o meu avanço do meu cone de gutta-percha. Esse cone também, essa gutta-percha não tem adesividade. Então, eu fazer um preenchimento com guta e esquecer do cimento, vai ter infiltração com certeza, porque não vou ter o agente de união entre a guta e a parede do canal. Elas podem ser deslocadas pela compressão, provocando sobreobturação durante o processo de compactação. Se eu não fizer um travamento apical eficiente, na hora que eu fizer a minha compressão hidráulica com o condensador, essa gutta-percha vai sofrer uma certa deformação. Dessa forma, ela pode passar além do meu limite de trabalho. Seria uma sobreobturação, uma sobreextensão da minha obturação. Então, a gutta-percha tem um comportamento viscoelástico, que significa que em temperaturas mais altas, ela se apresenta mais viscosa, mais pegajosa, mais fácil de moldar, de se moldar a anatomia do canal e promover o selamento hermético. Por outro lado, em temperaturas intermediárias, ela parece mais uma borracha, sem muito poder de deformação e de se moldar a anatomia. Então, por isso que eu preciso trabalhar com a porção sempre uma técnica aquecida, uma técnica que promova calor nessa borracha, para que com calor eu possa fazer uma força de compactação com os meus condensadores e que essa gutta-percha se deforme plasticamente e se ajuste na minha anatomia, na minha modelagem. Já que nem sempre eu consigo deixar um canal circular, como é a minha lima, eu preciso que a minha gutta-percha se adapte à minha forma de instrumentação. Quanto maior a deformação plástica, maior é o escoamento dessa gutta-percha. Tá? Então, eu vou trabalhar com uma gutta-percha mais macia. Essa gutta-percha mais macia, com menos óxido de zinco, eu vou conseguir uma compactação
melhor, porque eu vou fazer a força sobre o calor, sobre a peste aquecida, então vai ter um escoamento melhor, uma adaptação melhor a essas paredes. Então, a gente tem vários tipos de cones, né, como cones auxiliares. São os cones não padronizados. Esses cones podem ser utilizados em uma grande variedade de situações clínicas, que são disponíveis no tamanho XF, FF, MF, F, MF. Tem uma variedade grande, assim como tem uma variedade grande de sistemas de instrumentos, tem uma variedade grande de cones de Guta. Cada cone vai se adaptar melhor a um tipo de sistema. Eu vou escolher o meu cone pelo sistema que eu usei, rotatório reciprocante, ou vou escolher meu cone com a forma que eu instrumentei, com o tip e com o taper da minha lima. Eu preciso usar um cone de marcas compatíveis. Eu só uso o Reciproc Blue. Então, eu só vou usar os cones da VDW. Não, eu só uso para Taper Next. Então, eu só vou usar os cones da Daysply. Precisa ser assim? Ou eu posso, com essa variedade que eu tenho de cone, de tip taper dos cones, com conicidades diferentes, adaptar o meu cone à minha formatação? Talvez, dessa forma, o meu cone seja melhor escolhido, preencha melhor o meu canal e promove um vedamento mais seguro. Quais são os objetivos da obturação? Selar toda a extensão da cavidade endodôntica, desde sua abertura coronária até a sua porção apical. Em outras palavras, o material obturador precisa ocupar todo o espaço que é ocupado pela polpa, promovendo o selamento apical, selamento de canais laterais, se presentes, e selamento coronário, né? Outro objetivo, impedir a reinfecção por micro-organismos. Se eu fechei todas as portas de saída de canal, que seria de entrada de micro-organismos, eu não tenho essa reinfecção. Outro objetivo é favorecer o processo biológico de cicatrização dos tecidos perapicais. Então, em casos que eu tenha reabsorção apical, eu preciso ajustar o meu cone num travamento diferente do meu limite CDC. Nesses casos, eu não vou ter limite CDC. E onde, então, eu vou travar o meu cone? Né? Eu vou calibrar o meu cone acessório de acordo com o que eu fiz de instrumentação. Então, eu vou relacionar o tip da minha lima com taper, com o tip e taper do cone. Esse cone tem que ser bem adaptado à minha formatação. Né? Então, o meu insucesso é basicamente porque eu instrumentei, abri o espaço e esse espaço não foi bem preenchido. Se não for bem preenchido, vai haver uma recolonização de micro-organismo e a lesão vai, se não existia, vai aparecer. Se existia, no processo de descontaminação, para quem faz uso de medicações intracanais, esse processo foi controlado, porém não foi eliminado. Aí você obtura imparcial, né, não fala de uma obturação hermética, essa recolonização de bactéria vai aparecer e dessa forma o paciente vai voltar para a gente com a necessidade de uma reintervenção. Até alguns anos, a obtenção de um selamento apical hermético era o principal fator relacionado com o sucesso. A gente pensava, eu preciso vedar o ápice. Fechei o ápice, eu fechei todas as portas de entrada do meu sistema. Mas aí começou a mudar a filosofia de irrigação e começou a aparecer, né, pela limpeza, canais radiculares, laterais, delta apicais,
a variedade que a gente tem de anatomia começou a aparecer no nosso preenchimento, na nossa obturação. Então, hoje a gente precisa de selar o dente todas as suas cordas, tanto a porção cervical, quanto a porção de canais laterais, quanto a porção cervical. Então, de acordo com alguns estudos, canais obturados expostos diretamente à saliva podem se tornar rapidamente contaminados. A média que os estudos falam de 30 a 45 dias. Para a gente voltar então no consultório, doutor, a restauração caiu há uma semana. Preciso retratar esse dente? A literatura fala que não seria necessário. Poderia fazer um processo de descontaminação dessa porção cervical e uma nova restauração. A partir de 30 dias exposto ao meio bucal, aí já precisa da reintervenção, ok? Então, a gente vê em alguns casos, né, tipo os casos de cone de prata, que não tem uma boa blindagem da porção apical. Então, se eu não tenho uma blindagem da porção apical, facilmente esses canais são recontaminados. Selamento lateral. Se eu tenho uma lesão que eu vejo na radiografia da porção média das raízes, eu preciso de conhecer dessas peculiaridades e saber que ali pode ter uma ramificação do canal. Então, eu vou caprichar no meu processo de descontaminação, na minha irrigação, CUI, Ziclin, XP-Clean, XP-Endo, de forma que a minha solução irrigadora penetre nessa ramificação, limpe e descontamine essa porção, e que meu cimento, na minha técnica de obturação, preencha essa ramificação e, dessa forma, eu neutralizo o processo de desinfecção. Então, canal lateral seria ramificações do canal principal, que podem, sim, constituir uma via de contaminação para irritantes, assim como é no canal, na porção apical. Não adianta eu fazer um selamento, uma blindagem da minha porção apical e da porção cervical e deixar um canal lateral sujo. Possivelmente eu posso ter uma nova infecção e vir a ter necessidade de fazer uma nova reintervenção. Então, no selamento apical, micro-organismos remanescentes que sobrevivem ao preparo químico mecânico constituem o potencial para o fracasso do nosso tratamento a médio e longo prazo. Então, um dos objetivos da obturação é impedir o egresso desse micro-organismo da porção que ele ficou escondidinho para o espaço que eu falhei e acabou ficando. Então, eu preciso de vedar para que eu elimine todo tipo de substrato que meu micro-organismo necessita para ter recolonização. Então, se eu fechei, se eu blindei essa minha porção apical com cimento ou com cone de guta, esse cimento tem característica antimicrobiana, eu tenho um auxiliar no processo de descontaminação. Como que eu vou escolher o meu cone principal? Né? Então, o meu cone principal é escolhido em função do diâmetro do instrumento empregado no preparo do canal. Né? Volto a falar, chip taper do instrumento, relacionado ao meu limite apical de instrumentação, com a minha filosofia, meu comando de trabalho é 20 milímetros. O meu cone principal precisa ficar pelo menos 1 milímetro aquém do meu limite de trabalho. A hora que eu fizer a minha força de compressão com meus condensadores, eu não empurro esse canal para fora do dente. Então, a maior condensidade da guta percha, aumenta a resistência mecânica a fluxo e compressão da ponta. Então, se eu tenho um cone mais calibroso, eu posso fazer uma compressão mais forte e eu consiga adaptar esse cone melhor sem ele amassar. Os cones com maior conicidade preenchem melhor o espaço da porção cervical do canal cirúrgico do que um cone menor, mais fino,
vou precisar de muito cimento para preencher o meu canal. Então, a gente tem 3 critérios na seleção do cone principal: inspeção visual, critério tátil e critério radiográfico. Então, a minha seleção do cone, né, de acordo com o Kerex e Holm, em 92, eles dizem que onde se consegue um preparo com secção transversal circular, qualquer técnica de obturação tende a apresentar resultados semelhantes. Se eu pegar um bloquinho de acrílico e usar qualquer tipo de lima, 25 Taper 6, Logic, ProDesign R, ProTaper Next, X1 Blue ou qualquer outro tipo de lima, a minha formatação vai ser semelhante. Eu vou pegar um cone de obturação semelhante, compatível, esse cone vai se adaptar perfeitamente à minha modelagem. Sabemos que anatomicamente os canais não ficam circulares, porque a anatomia é um pouco mais complexa do que os bloquinhos de acrílico. Então, para canais com secção transversal irregular, que é a maioria dos canais do nosso dia a dia, a técnica de obturação pela termoplastificação da guta apresenta resultados superiores à técnica de condensação lateral, porque a técnica de condensação lateral ou compactação lateral é uma obturação fria. Eu ponho um cimento e cone e não faço nada de compactação quente. Eu apenas corto a minha guta e faço uma compactação cervical para ajustar essa guta percha. Eu preciso, para esse tipo de preparo, que o canal fica irregular, por exemplo, uma distal do molar inferior, o meu cone não preenche totalmente. Preciso de uma complementação de plastificação, que seria Max Paden ou ondas contínuas de condensação. A gente não vai entrar aqui em técnica de obturação, mas para vocês saberem que em canais achatados, onde minha lima não toca em todas as paredes, o meu cone também não vai preencher da mesma forma. E eu não posso ter uma porção grande de cimento, porque o cimento não é o principal da obturação. Precisa ser massa, cone. Então, eu preciso de uma compactação termoplástica para que essa cone, para que essa massa plastificada se molde e se assente ao meu canal radicular. O selamento do canal está relacionado mais com a forma do preparo e a textura das paredes do que com a técnica empregada. Tá? Se eu consigo pincelar, moldar, aumentar o meu taper da lima até deixar esse canal mais circular, quanto mais eu conseguir deixar o preparo circular, que é mais próximo à forma do cone, essa minha obturação será mais satisfatória, será mais hermética. A agressão química que esse cimento causa, esse cimento que foi extravasado para o periápice, ele é incapaz de induzir ou de manter uma lesão. Ele não é desejado ter o extravasamento. Porém, pela forma da técnica de instrumentação e pela forma da técnica de obturação, o extravasamento de cimento ou da massa cimento-cone acaba acontecendo. Tá? Então, esse cimento ele tem até o tempo de presa para ser irritante. A partir que ele tomou presa e endureceu, ele para de ser irritante ao tecido periapical e fica como se fosse um material inerte. O organismo vai encapsular essa massa obturadora extravasada e possivelmente vai ter o processo de reparo. Vai atrapalhar? Vai. Pode ser que ele atrase esse processo de reparo. Mas se o canal foi limpo e modelado, sanificado, vai ter sucesso. Se não, vai ter insucesso. Então, a ocorrência de sobreobturação pode influenciar negativamente o prognóstico do tratamento. Né? A sobreobturação não é desejada, apesar de ela pode acontecer. Nos casos de hipercementose e de acidentes, degrau, desvio, instrumento fraturado, onde o limite
da obturação vai ser muito aquém, dessa forma, sim, a gente vai acabar tendo maiores problemas. Por quê? Se eu não conseguir chegar até o meu canal sementário, meu canal dentinário, meu limite CDC, e fazer o meu processo de descontaminação, a minha obturação não vai ter o mesmo efeito, não vai ter a mesma qualidade de obturação de vedamento. Então, esse espaço vai ser recolonizado de bactéria e o insucesso vai acabar acontecendo. A gente percebe clinicamente no nosso dia a dia que o retratamento é uma presença constante, né, no nosso consultório. Então, quando a gente olha essas radiografias e avalia, todas elas têm falhas no preenchimento. Então, cerca de 60% do insucesso são atribuídos à obturação parcial, a falha da obturação levando uma nova contaminação, mesmo que o processo de descontaminação tenha sido alcançado no primeiro momento. Então, voltando para cone, temos diversos tipos de cones, os cones acessórios e os cones padronizados, do sistema ProTaper, do sistema Reciproc, do sistema Easy, do sistema da MK Life. Algumas empresas estão criando esses cones de acordo com as marcas. Mas também tem os cones acessórios, que são, que a gente comentou, FM, M, MX, F, que a gente vai usar esses cones acessórios calibrados, adaptados à nossa instrumentação, e vamos usar esse cone como cone principal. A Tanari faz cones específicos para sistemas. Então, temos cone para ProTaper Next, para Easy, para Reciproc, para o Ivman Gold, para as IMAs da MK Life. Então, se eu quiser usar o casamento gutta-percha com o meu sistema de instrumentação, eu posso usar. Vai dar certo? Em alguns casos vai dar certo sim, eles vão se adaptar perfeitamente. Outros casos, ainda assim, mesmo sendo cones padronizados, eu preciso de uma complementação ou de um ajuste da vibração desse cone para que ele se adapte perfeitamente ao meu dente. A Oddos de Deus de Belo Horizonte, ela fabrica cones acessórios. Então, tem uma grande variedade de cone, que esses cones têm o D0 infinito taper, né? A ponta do cone precisa ser desprezada, esses cones têm que serem calibrados para que se adapte perfeitamente à nossa instrumentação, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de cone com a ponta infinita? Que com uma caixinha de cone, eu consigo fazer praticamente todos os meus casos, né? Diferente de se eu comprar um cone padronizado, que vem ali uma porção de cone 25, uma porção de cone 30, uma porção de cone 35, se eu usar mais cone 30, o meu 25 e o meu 35 acaba sobrando, vencendo, ficando quebradiço e eu não utilizando. Esses cones infinitos, dessa forma, eu vou adaptar a ponta à minha realidade do meu dia a dia. Então, dificilmente eu tenho sobra de cone vencido nessa opção. Então, essa aqui é uma representação dos cones acessórios, dos cones auxiliares, né? Eles têm conicidades e diâmetros variáveis. E as suas pontas são bastante afiladas. Temos dois tamanhos, 28 milímetros e 35 milímetros, para os extra longos, para os caninos compridão, né? Então, veja, tem o cone FM extra longo, médio, MX, o MX extra longo, o FR extra longo, o XL para canais mais amplos e várias outras opções que eu não coloquei no slide, porque aqui ia ficar um slide muito cheio. Mas temos variedades grandes de cones para se adaptar à nossa instrumentação, para que a nossa obturação fique mais precisa, né? Fica mais com um prognóstico melhor para o sucesso do nosso tratamento. Então, a gente estava falando que o meu cone precisa adaptar a minha lima. Eu citei umas limas taper 6 e taper 8.
Qual cone se adaptaria melhor a esses dois tipos de calibre que eu falei? O FM, extra longo, taper 5, o M ou MX extra longo, taper 5 e taper 6, o médio extra longo, taper 6, o ML extra longo, taper 8 e o MLX, taper 7. Então, eu tenho 5, 6 modelos de cone que eu posso adaptar, selecionar ao meu caso. Tá? Se eu fizer um tratamento com taper menor, eu tenho o FR extra longo, que é taper 3. Hoje a gente tem instrumentos com taper 3, né? 25, 30, 35, 40 taper 3, que dá um preparo mais fino à nossa formatação. Então eu preciso de um cone mais fino para se adaptar a essa forma de trabalhar. Então a gente usa o FR extra longo. A Oldos de Deus criou essa tabela como sugestão de uso de cone. Se eu faço pouco pré-alargamento, eu tenho um calibre. Se eu faço muito pré-alargamento, fica uma dilatação maior, eu tenho outro calibre. Então, essa tabelinha fica como uma sugestão de uso do cone relacionado com a lima que a gente empregou na instrumentação. Por que eu tenho que selecionar bem o meu cone? Porque eu posso ter uma falsa sensação de travamento. Eu desço o meu cone na medida, né, porque eu tenho o aspecto visual, o aspecto radiográfico e a sensação tátil, né, o travamento do cone. Se eu sentir travar e ele não alcançou meu comprimento no aspecto visual, ele pode ter travado antes de chegar no ápice. Eu teria um travamento na minha porção do terço médio do canal. Então, minha ponta estaria livre. Dessa forma, eu teria espaço entre o meu cone e a minha parede, precisando de mais cimento para poder fazer essa blindagem. Aí o cimento pode ficar uma bolha, não ficar uma blindagem hermética. Eu preciso de ter o travamento na minha porção apical, que os espaços livres do terço cervical e médio, na hora da minha técnica de compactação hidráulica aquecida, eu plastifico essa gutapercha, faço a compactação e essa gutapercha se ajuste a esses espaços vazios e os preencho. O meu limite apical de obturação vai interferir no meu sucesso, né? Então, o índice de sucesso radiográfico é em função do nível de obturação apical. Quando o meu tratamento, a minha obturação fica acima de 2 milímetros aquém do vértice radiográfico, que é o estudo do jovem que fala, meu índice de sucesso é de 68%, porque ficou muito espaço aberto. Talvez esse espaço seja recolonizado por bactérias. Quando eu ultrapasso o meu cone além do canal, o meu índice de sucesso é em torno de 76%. Apesar de eu ter preenchido todo o meu canal, ele não está blindado de forma eficiente. Então, dessa forma, eu ainda posso ter um pouquinho de percolação de fluidos, causando assim espaço e microinfiltração. O meu melhor índice de sucesso é quando ele fica entre 0 e 2 milímetros do vértice radiográfico. 94% de sucesso. Por que dessa distância de 0 a 2? É a distância média que os estudos falam do limite CDC, do canal cemento-dentina até o vértice radiográfico. O meu cone travando nessa medida, o meu cimento vai preencher esse 0 a 2 milímetros, promovendo esse selamento. Essa é o fundamento da técnica. Então, se eu tenho uma sobreobturação, que o meu cone ficou no meu limite adequado, e o meu cimento extravasou, eu vou ter um processo de reparo? Deve acontecer sim. Pode ter uma reabsorção do material obturador? Dependendo do cimento, eu vou ter reabsorção desse cimento. Se ele for com essa característica. Dependendo do cimento, eu não vou ter reabsorção do cimento. Então, ele vai ficar como um corpo estranho por algum tempo, seria o seu tempo de presa, sendo irritante
aos tecidos pré-apicais. A partir de que ele tomou presa, ele para de ser irritante. Se eu tenho uma sobreextensão na obturação, além do cimento que vai junto com o cone, passou o cone. Essa forma é indesejada, né? A gente não quer que aconteça essa forma de obturação, porém, pela técnica de instrumentação e pela técnica de obturação com um cone mal adaptado, isso ocorre facilmente, né? Esse tecido extravasado, ele vai ser encapsulado em um segundo momento pelo organismo, porém, esse material extravasado ele vai ser irritante e vai atrasar o processo de ripado. Então, a gente não trabalha apenas com gutapercha. A gutapercha é material inerte, né, impermeável, e não adere às paredes do canal. Precisa de material para ter liga entre a gutapercha, material de preenchimento, e as paredes dos canais modeladas, seriam os cimentos ortodônticos. Então, dessa forma, fica incondicional o uso de alguma forma, algum tipo de cimento, juntamente com a gutapercha, para promover a obturação do meu sistema de canal. Embora a gutapercha deva ser o volume principal da massa obturadora, os cimentos são empregados para reduzir a interface entre a guta e a parede. E, principalmente, como uma gutapercha não tem nenhuma característica de fator antimicrobiano, cabe aos cimentos endodônticos trazer essa carga antimicrobiana para a porção de obturação, para a técnica de obturação. Então, os cimentos têm várias características, né? Essas aqui que eu vou apresentar são as ideais. Então, o cimento tem que ser de fácil inserção e fácil remoção, se necessário. Ele tem que ter um bom tempo de trabalho. Eu manipulo. Ele toma presa muito rápido, não serve. Se ele toma presa muito lenta, ele também não serve porque ele não vai promover talvez um selamento adequado lá no meu dente. Ele precisa promover um selamento tridimensional. Ele precisa ocupar os espaços anteriormente deixados pela polpa. Ele tem que ter estabilidade dimensional. Ele não pode se contrair de forma que fique espaço. Ele tem que ter um bom escoamento. Na hora que eu faço a minha técnica de compressão, de compactação, ele ganhe essas ramificações, esses istmos, essas áreas onde foi limpo, que tinha tecido pulpar, o meu cimento com um bom escoamento vai preencher. Ele precisa ser radiopaco, porque radiograficamente eu preciso observar que aquele espaço foi preenchido por cimento. Ele precisa ser biocompatível, porque se extravasado, ele não pode ficar irritando, porque se ele ficar irritando minha porção apical, eu vou ter insucesso do meu tratamento. Ele precisa promover essa porção apical impermeabilidade, tem que ser impermeável aos fluidos bucais, aos fluidos da porção apical. Ele precisa ser reabsorvido se extravasado. Hoje, tem algumas características, algumas técnicas que usam cimento que não seja reabsorvido. O que a gente quer, ou é desejado, é uma forma de blindagem dessa porção apical pelo cimento, mesmo que extravase um pouquinho. Ele não pode ser, né, tem que ser insolúvel aos fluidos bucais. Ele precisa apresentar adesividade às paredes do canal, já que o cone não é adesivo. Eu preciso de um agente de união que seja adesivo. Ele não pode manchar, não manchar estrutura dentária, desde que ele fique acomodado nos limites adequados. E ele tem que ter atividade antimicrobiana, já que a minha gutapercha é um material totalmente inerte, apenas para preencher espaço, o meu cimento tem que ser responsável por uma porção antimicrobiana da massa de obturação. Até o momento, nenhum dos cimentos que a gente tem disponível no mercado foi capaz de atingir o status de ideal, de ter todas essas características em apenas um material. Quando a gente tiver essa opção, aí fica fácil de trabalhar, porque teríamos um material com as condições totais que a gente precisa para promover a nossa finalização.
Porém, embora não promovam um perfeito selamento hidráulico e antimicrobiano, né, os cimentos que a gente tem disponíveis são eficazes em reduzir a microinfiltração de fluidos e de bactérias em níveis compatíveis ao sucesso. O nosso papel, enquanto endodontista, é diminuir o número de bactérias a nível que o organismo consiga controlar e promover o reparo, né? Ele atinge esse nível desde que o nosso processo de controle de infecção da instrumentação seja alcançado. Então, se eu instrumentei em limite adequado, com instrumento adequado, fiz uma irrigação adequada, a minha obturação também vai ter propriedades interessantes. Se eu falhei no meu processo de desinfecção, na minha limpeza e modelagem, a minha obturação talvez não seja suficiente para controlar sozinha essas bactérias. Então, quais são as melhores opções que a gente tem no mercado? Em cimento, temos duas opções excelentes. O AH Plus da Dentsply, que na literatura fala que é o cimento padrão ouro de obturação, e temos o Sealer Plus da MK Life, que é feito pela USP de Bauru, foi desenvolvido pela USP de Bauru, interior de São Paulo. Esse cimento Sealer Plus tem características similares ao H Plus. Então, ele entra como uma opção bastante interessante em relação ao valor que a gente tem no mercado. E temos hoje chegando, né, já chegou no mercado com uma nova modalidade, os cimentos biocerâmicos, que temos nacionais, o da MK Life, Sealer Plus BC, de biocerâmico, e o BioSealer, da Angelus. A proposta é um pouco diferente de obturação, porém são cimentos com propriedades bastante interessantes e que têm sido usados com rotina no nosso tratamento. Bem, gente, então finalizando a aula aqui, né, quero, antes de agradecer, apresentar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia aqui em Cacoal. Temos vários formatos de cursos, né, temos especialização, cursos de imersão de 2 dias, de 6 dias, de 10 meses, temos uma grande variedade de opções de curso para Rondônia, né, que é o estado que a gente atua. Como a gente não consegue fazer nada sozinho, né, esses aí são os nossos parceiros, né, o professor Francisco, que está aqui do meu lado, que é de Vilhena, daqui de Rondônia, o professor Fabrício, de Porto Velho, está de jaleco branco, dá apoio para a gente lá em Porto Velho, e o professor Diogo, que é de Santa Catarina, que é o nosso coordenador do nosso curso de especialização lá em Porto Velho. Então, somos nós 4 que têm trabalhado aqui em Rondônia, dos nossos cursos, né? Fizemos um mestrado na mesma instituição, na São Leopoldo Mandique, então trabalhamos com uma filosofia bastante parecida, apesar de algumas divergências, né? Mas a equipe não pode falar somente a mesma língua, a gente tem interesse de nossos alunos passar vários conhecimentos para que o aluno tome a decisão do que melhor empregar. Temos alguns parceiros que ajudam em nossos cursos, como a Easy, a DMM, que é da Fona, a Dental Paiva, a Aliance, a Olhos de Deus e a Tanari. Essas empresas, essas 6 empresas, dão suporte para os nossos cursos, né? Isso me deixa bastante honrado em poder trabalhar junto com esse pessoal. Esses daqui são a minha família, né? A nossa base, né? A família tem que ser tudo que a gente tem de mais importante nessa vida, né? Então, a minha esposa com o Lucas, no meio o Lucas sozinho, e na outra foto a Giovana, minha pequenininha, já tomando o nosso tereré para refrescar aqui em Cacoal a nossa temperatura altíssima. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar o recado, né? É apenas um recado. Agora, cada um tome o seu entendimento e corra atrás de mais informações. Segue aí nos contatos do meu telefone, os nossos endereços das redes sociais.
e que eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito obrigado. Samuel, obrigado pelo convite. Cristiano, Juliana, muito obrigado pelo apoio que vocês deram para mim e pelos demais colegas que participaram do CIENDO 2018. Que todos aproveitem bastante o CIENDO e que ano que vem tenhamos nossa terceira edição do CIENDO 2019. Fiquem com Deus. Abraço para todo mundo, gente. Valeu. Tchau, tchau.